O que é o transtorno de personalidade anancástica ou transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva e qual a sua diferença com o TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo? Oi pessoal, sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra, estou de volta com mais um vídeo para vocês e hoje nós vamos falar sobre um transtorno de personalidade, o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Quem aqui não conhece aquela pessoa que é extremamente pontual, chega antes de todo mundo, bastante rígida, inflexível, teimosa, perfeccionista, que raramente muda de opinião ou aceita ajuda? Essa pessoa pode ter transtorno de personalidade anancástica ou obsessivo-compulsiva. Como eu faço em todo vídeo, que é sobre os transtornos de personalidade, eu acho importante antes a gente explicar um pouquinho o que é o transtorno de personalidade, para então entender um pouquinho esse tipo específico de transtorno de personalidade. Então, só para a gente lembrar, personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam a nossa forma de pensar, de agir, de sentir, de se relacionar com as outras pessoas. É a nossa personalidade que vai influenciar a forma como a gente resolve os problemas e como a gente lida com as situações das nossas vidas. A formação da nossa personalidade, ela é algo que é contínuo e gradual. Então ela vai acontecendo aos poucos, desde a nossa infância e adolescência, e ela recebe influência de valores, educação, cultura em que estamos inseridos. Então os transtornos de personalidade vão acontecer quando tem um sofrimento ou para a pessoa ou para as pessoas que com ela convivem e quando tem um comprometimento no desempenho dela. Então, é uma maneira de ser assim e não de estar assim, tá? Não existe assim, hoje eu estou anancástica, não. Ou eu sou dessa forma, pois eu constituí isso ao longo da minha vida, ou eu não sou. Todos temos traços de personalidade numa dose diminuída, mas o que vai denominar e classificar transtorno de personalidade vai ser a predominância de determinados traços. Então, as características de personalidade por si só não vão caracterizar um transtorno. A gente estima que mais ou menos 2,1 a 7,9% da população tem transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva e ela é mais comum em homens do que em mulheres. Então, o transtorno de personalidade anancástica ou obsessivo-compulsivo, eu vou ficar mudando aqui o nome ao longo do vídeo, porque os dois nomes são muito comuns. Ele é um transtorno que vai sendo, então, como eu disse, construído ao longo da vida da pessoa. E quais são as características dele? Primeira, um perfeccionismo excessivo. Só que isso não é bom, porque acaba interferindo na conclusão de tarefas. Eles colocam padrões tão rígidos que eles acabam ficando presos em detalhes sem finalizá-la, A pessoa acaba focando tanto as regras, detalhes, questões de organização, que ela acaba perdendo o ponto principal do projeto ou da atividade. Então a pessoa verifica repetidamente erros, dá muita atenção a detalhes, ela acaba não fazendo um bom uso do tempo dela, com frequência deixando as tarefas mais importantes para o final. Segunda característica, tem uma exigência e preocupação intensa com ordem, controle, regras e formalidades. Então eles seguem as regras à risca, O que torna muito difícil conviver com essas pessoas, porque eles chegam a exercer até um certo autoritarismo. O paciente com transtorno de personalidade anancástica, ele tem um grande apreço pela pontualidade. Então são aquelas pessoas que nunca se atrasam e ficam extremamente incomodados com familiares e amigos que demoram. Nesse sentido de fazer listas, eu tenho um paciente que toda vez antes de fazer a compra do mês, ele faz pesquisa em 3 supermercados diferentes, ele faz a lista do supermercado com foto dos produtos em cada um dos itens. E assim, quem olha fala, gente, mas é ótimo, porque eu vou economizar muito mais, é muito bom para quem vai fazer a compra. Mas infelizmente pega muito tempo dele, ele gasta um tempo absurdo fazendo a lista do mercado e faz com que ele acabe desmerecendo quando qualquer outro familiar dele vai fazer a compra, porque não seguiu exatamente aquele padrão. Terceira característica, eles têm uma dedicação exagerada ao trabalho e à produtividade em detrimento de atividades de lazer e de relacionamento. Então eles acabam deixando de lado os amigos, a família, e isso independente de ter uma necessidade financeira ou não.
tá? A pessoa pode pensar que ela não tem tempo para relaxar ou sair com os amigos, ou então ela pode adiar um período de férias por tanto tempo que essas férias nunca acontecem. E mesmo quando elas estão com os amigos ou nas atividades de lazer, não é tão prazeroso, porque a perfeição e a rigidez estão ali sempre presentes. Quarta característica, são pessoas escrupulosas e inflexíveis quanto a assuntos de moralidade, ética ou valores. Eles podem até muitas vezes ter um certo fanatismo, e isso tanto consigo mesmo quanto com os outros, e são duramente autocríticos. Quinta característica, eles são muito ligados a objetos de valores sentimentais, mas também sentem muita dificuldade em descartar objetos desgastados ou sem valor. Por exemplo, um eletrodoméstico quebrado, aqueles sem nenhum valor sentimental, então eles acabam colecionando muitas coisas. Sexta característica, um paciente com esse transtorno, ele se torna extremamente controlador e aí ele tende a achar que as outras pessoas estão agindo de maneira errada. E por isso eles têm uma facilidade em centralizar e uma dificuldade em delegar para o outro, porque eles acham, essa pessoa não vai fazer tão bem quanto eu, não vai ser do jeito que eu falei, eu prefiro eu fazer. Então são pessoas que têm dificuldade em trabalhar em equipe, né? Trabalhar com os outros. Sétima característica, além de todas essas, são pacientes exageradamente econômicos, mas no sentido de mão de vaca mesmo, sabe? Eles não gastam dinheiro mesmo se eles tiverem. E isso tanto com eles mesmos quanto com as outras pessoas. É como se o dinheiro fosse visto como algo a ser acumulado para alguma futura catástrofe. Oitava característica, são pessoas muito rígidas e teimosas. E a expressão do afeto, inclusive, também pode ser rigidamente controlada. Então as pessoas com esse transtorno podem se relacionar com os outros de uma maneira formal, muito séria, tá? Se você identifica ou conhece alguém que seja preocupado com ordem, muito perfeccionista e que teve aí pelo menos 4 dessas características que eu citei, opa, luzinha laranja, vale a pena buscar uma avaliação psiquiátrica, essa pessoa pode ter o transtorno de personalidade anancástica. Agora, cuidado, não é porque você é perfeccionista e detalhista que você tem esse transtorno. Nós só vamos considerar transtorno mesmo quando alguém tiver essas características de forma duradoura. Lembra que eu falei? Ao longo da vida, de uma forma excessiva, inflexível e em diferentes situações, não só no trabalho, mas em casa, com os amigos, etc. Tá, Maria Fernanda, mas e aí? Isso é a mesma coisa que toque? Né? Porque a gente costuma falar, toque é aquele que quer tudo metódico daquele jeito. Qual que é a diferença entre o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo ou anancástico e o toque? Esses transtornos são parecidos, porém eles trazem sofrimentos diferentes para as pessoas. Então, diferentemente do toque, no caso do transtorno de personalidade anancástico, nós não temos os pensamentos intrusivos, que são as famosas obsessões, que são pensamentos, impulsos, imagens recorrentes e persistentes que são vivenciados como indesejados. Assim como a gente não tem os rituais, que são os comportamentos repetitivos feitos para aliviar a ansiedade causada por essas obsessões. Uma diferença importante aqui é que no transtorno de personalidade anancástica, os traços de personalidade são estáveis, precoces, né, como a gente colocou bem ao longo do desenvolvimento daquela pessoa, e são egossintônicos. O que quer dizer isso? Eles são valorizados pela própria pessoa. A pessoa está de acordo com eles. Então, os sintomas são aceitos por ela. Na verdade, quem tem esse tipo de transtorno, na verdade, vê como uma virtude ou um diferencial, não como um problema. Elas tendem a achar que o seu perfeccionismo nada mais é do que bom senso. Né? Então, se você chegar e falar, olha, eu vi você tem um transtorno, você tem que... imagina que eu tenho que tratar, só é meu jeito de ser e pronto. Eles não enxergam tanto os prejuízos que isso acaba trazendo para eles. Já o toque, ele é o que a gente fala ego-distônico. Então, os sintomas, eles são considerados indesejáveis. Às vezes o paciente acha até ridículo, né? Porque ele entende que é doença e ele sofre por ser assim. Eles até se esforçam para tentar resistir, não apresentar as compulsões, as obsessões, mas eles não conseguem. E aí, Maria Fernanda, e é possível ter esses dois juntos? Infelizmente, sim. Só uma minoria dos pacientes com toque, que vai ter as características de personalidade obsessivo-compulsiva ou anancástica, mas eles podem aparecer em conjunto. E aí é o que a gente chama de comorbidade, quando a gente tem duas doenças acontecendo ao mesmo tempo.
Bom, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se você conhece alguém que tem alguma mania ou que segue alguma dessas características, coloca aqui seu comentário. Se você se identificou com você mesmo, coloque que prejuízos que isso te traz, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Nos vemos na semana que vem com mais um vídeo. Qual a sua diferença ou semelhança com o toque? Não, que diferença ou semelhança? Ou é diferença ou é semelhança, né? Não existe super perfeição. Perfeccionista já é em excesso, né? Nada em não seguir as coisas do jeito certo. O que torna... Não, tá certo. Então, continua. É porque tem dificuldade em não seguir as coisas do jeito certo. Eles só seguem do jeito certo. Quinta dica. Oitava dica. Eles... De 15 segundos. E aí, alguém anancástico aqui? Não? Não? Ninguém? Não? Tá de boa? É o contrário de anancástico. Tem um desanancástico. Não, eu tenho algumas coisas, mas no meu caso é uma virtude. Ah.